de fato, desrespeitados pelo sistema financeiro. A agência do Bradesco perdeu o respeito e a verdade pelo seu público. Os banqueiros, de modo geral, ele não tem coração. O Bradesco não quer atender a população de Tiro do Sul com dignidade, que vem ao Banco do Brasil para fazer concorrência. Setor municipal, seja ele quem for, exigir do banco E Tiro do Sul vai ter simplesmente o gerente para atender. e o desprezo que o banco tem com a sociedade aqui do centro. Senhor presidente, gostaria de saudar a mesa os nossos colegas vereadores em nome do presidente dessa casa, Oswaldo Teixeira. Gostaria de saudar os nossos convidados em nome do nosso amigo César Argolo, presidente da CTV. Ao público aqui presente, gostaria de saudar em nome do meu amigo Salvador Bittencourt, que está aqui presente. Boa noite, meus senhores e minhas senhoras. Quero iniciar aqui a minha fala usando as frases do grande célebre Santo Agostinho. Quando se perde o respeito pela verdade, tudo se torna duvidoso. E eu, vereador desse município, tenho a honra de dizer a vocês que a agência do Bradesco perdeu o respeito e a verdade pelo seu público, pelo seu atendente a nosso município. Então, gostaria de salientar a vocês que eu não acredito na verdade e no respeito pelo povo de Tiro do Sul, por essa agência bancária que se faz presente aqui no nosso município. O Bradesco é uma instituição que significa Banco Brasileiro de Descontos, mas o nome Bradesco também significa só as ondas que batem nas pedras. Verdade. Para o Bradesco, ele é o estrondo na sua imagem, nos seus serviços prestados, mas para mim e para a população de Tiro do Sul, também tem outro estrondo, mas com significado diferente. É o estrondo de falta de segurança adequada, falta de comodidade, falta de funcionários. Resumindo, uma falta de respeito a seus serviços prestados à nossa comunidade. No site do Bradesco, divulga que ele foi criado na cidade de Marília em 1943, com uma visão inovadora de ser um banco democrático, presente em todo o país, a serviço do seu desenvolvimento econômico e social, atendendo aos imigrantes, lavradores e pequenos comerciantes. Essa era a visão do banco quando foi fundado. Atendendo a quem? Os lavradores, pequenos comerciantes, ou seja, a classe mais fraca. Hoje essa mesma classe, meus senhores, que levou a ser um dos maiores bancos privados da América Latina, e hoje os mesmos são forçados a buscar atendimento em correspondentes bancários, enfrentando filas em meio de ruas sem a mínima segurança. Gostaria de salientar aqui a parte do banco diz de ser um banco democrático. Querido amigo Celso, aconteceu comigo a semana passada, a semana retrasada, desculpa, eu andei tirando algumas fotos dos correspondentes bancários e fui tirar foto também na agência do banco. Infelizmente, com a democracia do Bradesco, recebi um telefonema da secretária dessa casa me dizendo que a gerente do banco mandou me avisar que se eu usasse essas fotos em algum meio de comunicação, eu seria processado pelo banco. Então, quero dizer aqui aos senhores presentes que o vereador Alexandre Marmoni não tem medo de ser processado pelo banco. E esse foi o recado que eu mandei e enviei para ela de volta. Eu estou do lado do povo, eu estou do lado da nossa comunidade. E se eu tiver receber 10 processos para lutar pela nossa comunidade, com certeza vocês podem ter que eu vou aceitar esse processo de bom grado. Gostaria aqui de falar algumas coisas que talvez nós clientes do banco e usuários do banco não temos o conhecimento. Vale ressaltar que no Código de Defesa do Consumidor Bancário, no artigo 15, diz: as instituições bancárias é vedado a negar ou restringir ao cliente ou ao público, usuário, atendimento convencional, inclusive guichê de caixa, mesmo na hipótese de atendimento eletrônico e alternativo. No artigo 16,
diz saques especiais no valores acima de R$5.000, realizados em contas e depósitos de instituições, as instituições poderão postergar as operações para o expediente seguinte, vedada a utilização de tal faculdade nos saques inferior a esse estabelecido. O que é que quer dizer isso? Se você tem um cheque do Bradesco de Tiro Sul no valor de R$5.000, é obrigado o banco lhe pagar no dia, na hora que você chegar lá. Não tem aquela história de dizer assim, nós temos que fazer previsão. R$5.000 é obrigado o banco pagar. Vocês precisam saber disso. Acima de R$5.000, o banco pode postergar para a próxima abertura do banco, para o próximo expediente. Ele não pode passar disso. Às vezes o banco diz assim, nós só podemos pagar por 72 horas, por 48 horas. Isso é proibido por lei. Acima de R$5.000 vocês têm que receber na próxima abertura da agência, no próximo expediente. Existe uma coisa no banco que chama portabilidade bancária. É um direito do usuário, por meio da resolução de número 3.402, de 6 de setembro de 2006, alterada pela resolução 32/24, de 21 de dezembro de 2006. Com essa resolução foi possível os consumidores ter o direito de obter com mais liberdade pelo recebimento de seus salários na instituição de sua preferência, sendo isso denominado como portabilidade bancária ou portabilidade de crédito salarial. Veja bem, senhores, gostaria de mostrar para vocês que os bancos estão entre as instituições que mais lucram no Brasil. Vou dar aqui alguns exemplos. O Banco do Brasil, no primeiro semestre de 2013, teve um lucro de 10 bilhões. O Banco Itaú, como segundo colocado, teve um lucro de 7 bilhões e 200 milhões de reais. O nosso Bradesco teve um lucro de 5 bilhões e 800 milhões de reais. Quer dizer, um lucro tão exorbitante de 6 meses não poderia trazer mais 2 funcionários aqui para a agência, não poderia trazer mais um caixa eletrônico, não poderia botar mais cadeiras lá para os aposentados se sentarem, não poderia botar um bebedouro para que as pessoas pudessem tomar uma água. Eu acho que é falta de respeito, falta de interesse do povo de Tiro Sul. A taxa de juros de cheque especial do Banco Bradesco é a segunda maior entre as instituições bancárias. No cheque especial, o Bradesco cobra 149,5% ao ano. No crédito pessoal, o Bradesco cobra 70,9% ao ano. No crédito a aposentados e funcionários, que é chamado crédito consignado, o banco cobra 29,2% ao ano. Mas tem alguém aí que tem poupança no banco? Pudesse levantar a mão só para indicar que tem poupança? Obrigado. A senhora, quando deposita o dinheiro na poupança do Bradesco, a senhora tem um rendimento abaixo de 1% ao mês. Esse dinheiro que a senhora põe na poupança, para que seu dinheiro não seja desvalorizado, e é correto, deve colocar mesmo para não desvalorizar seu dinheiro, é com esse dinheiro que o banco empresta com essas taxas. A senhora recebe menos de 1% ao mês e o banco recebe no cheque especial 149,5% ao ano, em cima do dinheiro dos depositantes de poupança. É preciso que as pessoas saibam disso. Então, o banco precisa ter mais amor com os clientes, o banco precisa ter mais amor com os funcionários, porque é quem trabalha, quem traz o lucro para o banco. Enquanto os grandes do banco ficam lá em cima, os pequenos ficam aqui se matando, tendo que atender 70, 80 pessoas, um funcionário está do Bradesco aqui que nós conhecemos. Mas também eu queria deixar claro aqui, quando pedimos essa audiência pública, foi para reivindicar soluções juntos desse problema encontrado em nossa agência, que é muito pequena para essa instituição tão grande, tão lucrativa. Onde reivindicamos uma porta giratória, mais funcionários, mais caixas eletrônicas, um caixa muito expresso, onde os clientes possam tirar seu talão de cheque aqui mesmo na agência, um bebedouro para os idosos, as pessoas que ficam na zona rural, passam 4, 5 horas no banco sem ter direito a tomar um copo de água, não existe um bebedouro na agência. Mais acesso para dar melhor comodidade aos seus clientes, principalmente de terceira idade. Então eu acho que isso é pouco por um banco que lucra tanto.
Sinto também a falta aqui da prefeita interina e queria pedir a ela, para o executivo, uma rampa de acessibilidade na calçada do Bradesco, porque o Bradesco, pelo menos a parte dele ele fez. Existe acessibilidade lá no banco, mais uma rampa do calçamento de acessibilidade. Ela não está aqui, mas eu creio que os vereadores aqui poderiam passar para a gestora interina e com certeza ela vai conceder esse benefício. Quero finalizar a minha fala com as palavras do grande poeta músico Ailton Mara Seixas. Sonho que esse sonho é só um sonho, que esse sonho é só. Mas sonho que esse sonho junto é realidade. Pois a nossa Constituição, no seu primeiro artigo, afirma que todo poder é do povo. Por isso, meu papel de legislador, que me foi concedido pelo povo de Tiruçu, é fazer pensar no coletivo e servir e melhorar o dia a dia de cada cidadão do nosso município. Queria aqui agradecer a vocês e dar muito obrigado. Convido o senhor Marcelo Cardinho, presidente do bancário da região, para nos falar. Boa noite, senhoras e senhores. Senhor presidente, me permita cumprimentar todos os vereadores na pessoa do nobre edil Alexandre Maimone, que propôs essa audiência nessa noite, vereador do PCdoB. Gostaria também de fazer uma saudação especial ao povo de Tiruçu, a pessoa do meu amigo, companheiro também, Eduardo, sua esposa que está aí presente na plenária. Dizer da minha admiração pela cidade de Tiruçu, por esse clima maravilhoso. Apesar de morar em Jequié, uma cidade que faz 47 graus no verão, eu adoro vir a Tiruçu, porque realmente o clima daqui é algo sensacional. Senhoras e senhores vereadores, sindicatos bancários, inicialmente, quer parabenizar a iniciativa desse legislativo, pela iniciativa, e gostaríamos que todo o legislativo do nosso Estado tomasse esse tipo de iniciativa, porque é de fundamental importância, não só para a população, mas também para os trabalhadores dos bancos, os trabalhadores de modo geral, porque foi dito aqui que o Bradesco fez um contrato com a prefeitura para que os funcionários trabalhassem, recebessem seus proventos pelo banco. E os trabalhadores a quem nós, sindicalistas, estamos sempre defendendo, não podem ser submetidos a certos tipos de constrangimentos. Essa é a palavra certa. Constrangimento. Porque o sujeito trabalhar o dia todo na lavoura, nas indústrias, no comércio, e quando chegar no dia de receber seu pagamento, ele ser submetido a esse tipo de atendimento que o banco dá, e aqui a gente está falando de Bradesco, mas não é só o Bradesco, né? Poderia ser Banco do Brasil, que é um banco público, poderia ser a Caixa Econômica, que deveriam ter a sua função social, deveriam exercer a sua função social e não exercem, e esse problema não é um problema exclusivamente de Tiruçu. Em Jequié nós temos 7 agências bancárias e nós temos esse problema também, né? É um absurdo que uma agência do Bradesco, o segundo maior banco privado do Brasil, tem uma agência na cidade como Tiruçu com apenas 3 funcionários. É um absurdo que essa empresa faz com os nossos colegas trabalhadores, submeter trabalhadores a dias no movimento do expediente bancário, que o sujeito está lá trabalhando, o pobre do Eduardo, sequer tem condição de ir no banheiro fazer suas necessidades, porque se ele for no banheiro, ele deixa de atender o aposentado, o velhinho, o cliente. E o funcionário do banco hoje ele se submete a isso também. Por muitas vezes nossos colegas bancários, eles deixam de ir no banheiro, deixam de tomar um copo d'água, porque ele não tem condição, porque a fila é enorme. E a gente, como trabalhador, a gente respeita também a clientela que está ali do outro lado para ser atendida. E digo isso porque
Eu também sou bancário, também trabalho no Bradesco, lá em Jequié, apesar de estar disponível ao sindicato hoje, mas já passei por situações terríveis. Questão da segurança bancária. Todo bancário hoje tem medo, ele tem que levantar de manhã, botar o joelho no chão e pedir a Deus proteção, porque só Deus pode dar proteção ao trabalhador que trabalha em banco hoje. Porque uma empresa como o Bradesco, uma empresa como o Banco do Brasil, pode tranquilamente investir numa segurança mais eficaz. E tem várias soluções para se investir na segurança bancária. E os bancos não investem, porque eles visam apenas o lucro. Eles não estão preocupados com as pessoas, eles não estão preocupados com vocês, com os clientes. Eles estão preocupados simplesmente com o resultado no final do mês. Eu não teria números para dizer para vocês aqui da rentabilidade da agência de Tiruçu, porque o sindicato não tem acesso a esse tipo de informação. Mas seguramente digo para vocês que é uma excelente rentabilidade, é uma boa rentabilidade. E vocês podem ter certeza, senhoras e senhores, que se o Bradesco estivesse tendo prejuízo na cidade de Tiruçu, ele não teria mais uma agência aqui na cidade, independente de qualquer coisa. Podem ter certeza que a rentabilidade, a lucratividade que o Bradesco tem na cidade de Tiruçu é boa, é muito boa. Tá? A gente tem que ter essa sensibilidade com relação aos nossos colegas que estão lá. A própria gerente que foi citada aqui, uma pessoa que eu conheço, foi colega minha lá em Jequié, pessoa que tem um bom caráter, pessoa maravilhosa, mas que está fazendo o papel do banco. Né? Eu acho um absurdo ligar para um legislativo, ameaçar um vereador, representante do povo, legitimamente eleito, para dizer que o banco vai processar. E pode ter certeza, novo vereador, se o banco processar, Vossa Excelência, conte com o sindicato dos bancários para lhe apoiar, para fazer manifestações, para fechar a agência de Tiruçu se for necessário. Também o nosso departamento jurídico altamente competente, que nos atende há mais de 20 anos, à sua disposição. E à disposição de qualquer outro vereador que se sinta ofendido pelo Bradesco. Claro que a gente também não pode ficar aqui só jogando pedra no Bradesco. A gente tem que ver também a função social que o banco exerce na cidade. Porque se não existisse banco nenhum, claro que a gente fala assim, viria outro, mas o banco por si só, pelo fato de manter uma agência, mesmo de forma precária, ele tem que ser reconhecido isso também. Mas a gente entende também que o banco tem toda a condição de ter uma agência com atendimento digno na nossa cidade. Vou passar para vocês alguns números do que é o Bradesco. Alguma coisa aqui já foi dita pelo novo vereador, e a gente só tem a referendar os dados, estão corretos. O Bradesco hoje possui um ativo total de 896 bilhões. É a segunda maior empresa privada do setor financeiro do Brasil, perdendo apenas para o Banco Itaú. Tem uma rentabilidade anual de 18,8%. A receita de prestação de serviço, essa tarifazinha que você paga para acessar o caixa eletrônico, você paga a tarifa para você mesmo fazer o serviço. Você paga a tarifa para usar a internet para você mesmo fazer o serviço. Ou seja, você paga para você trabalhar. Essa receita que o banco arrecada por ano, nesse semestre, perdão, já chegou a 9,3 bilhões esse ano. O Bradesco paga a sua folha de funcionário total, e o Bradesco hoje tem 101 mil funcionários, são mais de 101 mil funcionários, perdão. O Bradesco paga hoje 150% de sua folha de pagamento somente com essas tarifas. Ou seja, o Bradesco paga o total da sua folha e sobra mais 50% aí para ele investir, para emprestar para vocês, com esses juros maravilhosos que o novo vereador colocou aqui. O Bradesco tem uma média de 22 funcionários por agência. Em Tiruçu tem apenas 3. Se o coitado Eduardo
doente, precisar levar sua esposa no médico, fica 2. Se 2 funcionários se sentirem mal, por algum motivo, uma comida, qualquer que seja o motivo, a agência fica com um funcionário para atender a população de cerca de 12 mil, não é isso, Luizano? Cerca de 12 mil habitantes, certo? Como o vereador disse, o Bradesco somente esse ano teve um lucro de quase 6 bilhões de reais. É recorde do Bradesco, somente esse ano, esse semestre. É a maior lucratividade que o Bradesco teve até hoje em um semestre, é esse de 2013. Nós vivemos hoje uma situação que o governo federal quer, desde o governo Lula, chama de bancarização. O governo federal quer que todo cidadão brasileiro tenha sua conta em banco. É um direito do cidadão ter sua conta em banco. Eu digo uma coisa para vocês, eu sinceramente, se eu pudesse, eu não tinha. Falaria meu dinheiro em casa. Porque é um absurdo hoje você, que o vereador falou aqui nas taxas de juros do Bradesco, eu sou funcionário do Bradesco e tenho minha conta na Caixa Econômica. Porque o juro que o Bradesco cobra de mim, que sou funcionário, é insuportável. Eu tenho minha conta na Caixa Econômica, como cliente normal, como qualquer um de vocês aqui, e pago taxas de juros menores do que o Bradesco me cobra como funcionário. A taxa de juros de cheque especial que eu pago na Caixa, se eu precisar usar, é de 4,27%. A Caixa Econômica só me cobra dias úteis. O Bradesco cobra para mim, que sou funcionário, cerca de 6,5%. Eu que sou funcionário, a taxa de vocês é maior. Se eu não me engano, é 8 alguma coisa. Certo? Então eu que sou funcionário, eu recebo o meu salário pelo Bradesco, eu pago uma taxa de juros maior do que a Caixa me cobra. Além do mais, essa questão de atendimento do Bradesco, tem a questão do direito à fila preferencial. É a obrigação de qualquer empresa hoje ter o atendimento preferencial para o idoso, para o deficiente, para a gestante. A pessoa que chega na agência com a criança de colo, ela tem o direito de ter um atendimento preferencial. É obrigado a ter o caixa para atender essa pessoa. A pessoa que tem deficiência visual, ela tem que ter uma pessoa para atender. E o Bradesco do Sul não tem esse caixa. Não sei aqui como é que eles resolvem essa situação, mas não tem. Isso é um direito. A pessoa não está ali para pedir favor para Eduardo, para gerente, para Valdete. Me atenda, por favor, é o direito que o cidadão tem de ser atendido de forma preferencial. E se tiver uma fila com 50 pessoas precisando desse caixa, ele tem que ter o caixa disponível, não é um caixa para atender. Ele tem que ter, porque não adianta você ter um caixa para botar 50, 100 pessoas numa fila, como fazem lá em Jiqué, por exemplo. Ele tem que ter o atendimento preferencial. Essa pessoa não é para ficar 20, 30 minutos, 2 horas numa fila, como ocorre em muitos lugares. E aqui, com certeza, deve ocorrer também. A questão dos saques superiores que o nosso vereador colocou aqui, isso é um absurdo. Como é que você coloca o seu dinheiro no banco, suas economias, às vezes fruto de anos de trabalho, de economia, na hora que você precisa lançar a mão desse dinheiro, chega do lado e fala, meu amigo, espere que eu não tenho seu dinheiro aqui hoje para lhe dar. E sabe por que isso acontece, senhoras e senhores, seus vereadores, seu presidente? É porque o banco, ele quer economizar aquela taxinha que ele paga para o carro forte vir trazer o dinheiro para a cidade. O Bradesco usa o expediente de pegar o funcionário, pega o dinheiro, está com excesso de numerário ou com falta de numerário, pega o funcionário, bota dentro de um táxi, vai ali em Maracás buscar o dinheiro, vai ali em Jiquié buscar o dinheiro. Nós temos várias ações na justiça contra os bancos, não só contra o Bradesco. Tudo isso o banco faz para economizar, e o Bradesco é quanto mais esse tipo de ação, para economizar a taxa de pagar o carro forte para trazer o dinheiro para a cidade. Uma taxa que, com certeza, eu digo para vocês,
não faria falta nenhuma na rentabilidade de um lucro de 6 bilhões de reais. O Bradesco encerrou nesses últimos 2 meses 2.580 postos de trabalho. Ou seja, o banco tinha 104.531 funcionários em 2012 e hoje tem 101.951 funcionários. Apesar de ter aberto 42 novas agências. Isso quer dizer que o banco tem aberto as agências e essas agências cada vez mais com menos funcionários. Nós estamos em campanha salarial e tivemos durante toda essa semana visitando todas as agências e nós chegamos ontem em Manuel Vitorino, o colega saiu para almoçar e não tinha ninguém para atender essa situação que inclusive pode acontecer aqui em Tiruçu. Porque nesse ritmo que eu estou falando para vocês aqui, vai acontecer de que em Tiruçu vai ter simplesmente o gerente para atender. E que na hora que esse gerente precisar ir no médico, precisar fazer qualquer serviço fora, visitar um cliente, ela vai lá, tranca a porta e deixa lá e vocês na porta, esperando para ser atendido. Então eu queria mais uma vez enaltecer a proposição do Legislativo de estar discutindo essa situação. Isso tem que ser colocado para a população de forma clara, de forma transparente. Vocês que estão aí precisam se mobilizar, precisam se manifestar, precisam apoiar esses vereadores que estão interessados em resolver o problema, certo? Precisa cobrar do banco uma melhoria, uma ampliação da agência. E se o banco não quiser fazer isso, contem com os sindicatos bancários e eu tenho certeza, contem com esses vereadores que estão aqui para exigir do governo federal a abertura de uma nova agência aqui do Banco do Brasil, ou da Caixa, ou qualquer banco que seja. Porque é isso que tem que ser feito. O Bradesco não quer atender a população de Tiruçu com dignidade, que vem ao Banco do Brasil para fazer concorrência, e a concorrência é salutar. Então, mais uma vez, quero parabenizar esse legislativo, parabenizar a população, vocês que estão aqui dispostos a discutir isso, a ouvir essa discussão. Contem com os sindicatos bancários e, mais acima de tudo, cobrem de seus vereadores, cobrem do seu prefeito, que deveria estar aqui, ou pelo menos como representante, certo? A prefeitura fez um contrato com o Bradesco e eu garanto que não foi de graça. Eu digo isso porque nas outras cidades acontece e o Bradesco compra a folha de pagamento. Lá em Jequié, o Banco Itaú comprou a folha da prefeitura, um contrato que está vencendo ou já venceu agora, que antes foi cerca de 10 milhões de reais que o Banco Itaú pagou a prefeitura de Jequié para ter. Então, coloco aqui para os vereadores que façam auditoria, que procurem saber, porque com certeza o Bradesco pagou alguma coisa. Se tiver errado, vocês me digam que eu mando uma correspondência, ou venho pessoalmente aqui pedir desculpa para vocês. Não, parte não. Pois não. Não tenho muita certeza em relação aos valores, mas tem o nosso colega Paulinho aí, eu acredito que ele tem um valor mais correto, mas me parece que foi 248 mil reais. Pois é. Então, como eu falei para vocês, o Bradesco não faz, a prefeitura, o Bradesco não faz nada, não dá ponto sem nó. Então foi feito um contrato, foi feito um compromisso, certo? E a prefeitura recebeu por isso. Então nós temos que cobrar dos nossos representantes que cobrem também do banco melhoria no sistema, melhoria no atendimento. O aposentado, ele é atendido pelo banco, não é de graça não. O banco recebe para fazer aquele atendimento. E tem que ser um atendimento digno, tem que ser um atendimento diferenciado. O banco tem que abrir a porta 8 horas da manhã, 2 horas antes do expediente, para atender o aposentado. E a população tem que cobrar isso, gente. A gente não pode deixar isso desse jeito.
Muito obrigado. O Sindicato dos Bancários se coloca à disposição. Conte conosco. Senhor presidente, Herivaldo Caetano, vereador e camarada Alexandre Maimônio, no qual eu saúdo todos os edis aqui presentes, companheiro Marcel, Eduardo, João, Bartolomeu, senhores e senhoras. Eu também quero parabenizar esse legislativo pela iniciativa. Iniciativa desta natureza demonstra o compromisso dessa Casa de Leis com a sociedade tirucense. A situação do sistema financeiro que manda neste país, porque não há dúvida de que o capital é que manda e o capital está nas mãos dos banqueiros. Os 6 maiores bancos do país tiveram um lucro de aproximadamente 30 bilhões de reais. Lucro este, que já foi dito aqui, vindo da exploração da mão de obra dos trabalhadores, vindo da usurpação do dinheiro de vocês, que são depositados nos bancos. E foi dito aqui pelo nobre vereador Alexandre, o quanto vocês ganham por botar o dinheiro e quanto vocês pagam para tomar emprestado aquele dinheiro. Isso é um absurdo. E só acontece no Brasil. Porque nenhum outro país é cobrado os juros que é cobrado no Brasil. A ausência de um representante do Bradesco nesta audiência pública demonstra o desrespeito e o desprezo que o banco tem com a sociedade tirucense. Está demonstrado aqui hoje, mas está demonstrado no dia a dia, quando vocês procuram aquela agência bancária para ser atendido. A gente precisa entender que o município pertence aos munícipes, não é nem ao prefeito, nem aos vereadores. Aqui essa Câmara, essa Casa de Lei, é uma caixa de ressonância, onde tem que reproduzir aquele sentimento da população. E o prefeito tem que gerir o município, mas o município pertence ao seu município, porque são vocês que fazem esse município acontecer. E o gestor público é o prefeito, vereador, deputado, senador, governador, presidente, todos. Eles são eleitos para gerir e administrar a vida das pessoas. Não é administrar o patrimônio. Sim, é o patrimônio, mas esse patrimônio é para servir a quem as pessoas tomam, trazendo benefícios para elas. O Bradesco não está em tiro de graça, como foi dito aqui por Marcel. E se o Bradesco comprou as contas da prefeitura, é porque viu que ele ia ter retorno financeiro com isso. Não era de graça. Vocês acham que eles vão investir mais de 200 mil reais para comprar uma conta para não ganhar nada com isso? Claro que ele está ganhando e ganhando muito, mas como eu disse, o município pertence ao povo. Olha o que está dito aqui, que o vereador ressaltou. Todo o poder emana do povo e o povo tem o poder. E o que me deixa indignado muitas vezes, e eu já tenho mais de 30 anos nessa luta, né, em defesa da sociedade. Claro que a minha luta maior é em Jiquié, mas a luta que a gente faz é em benefício de toda a coletividade, até porque a gente se envolve nas lutas nacionais. A nossa central dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, do qual eu sou coordenador aqui na região de Jiquié, que abrange também Tiruçu, e aí é importante a gente dizer, porque às vezes as pessoas ficam sem entender o sindicato, o que é que o sindicato tem a ver com isso. O sindicato dos bancários está aqui, porque o problema é só no banco, não. O sindicato, assim como a Câmara de Vereadores, como as entidades organizadas, elas fazem parte de uma sociedade. Ela é uma apêndice da sociedade. Elas têm que existir para provocar a discussão, o debate e encontrar soluções para os problemas. O sindicato dos bancários tem um compromisso com a sociedade
brasileira. Nós aqui de Jiqué, uma luta mais direta com as cidades que estão na nossa regional e de o estado. E por isso nós temos um representante aqui que é Eduardo. O sindicato dos bancários está presente, ainda se não tivesse Eduardo, nós estamos sempre à disposição, como falou aqui o nosso companheiro Marcelo, para atender a população e a comunidade. Eu sou funcionário do Bradesco, mas a gente vê as arbitrariedades que acontecem no tratamento com os funcionários. E aqui, senhores e senhoras, precisamos entender, porque às vezes a gente transfere aquele problema do Bradesco para o funcionário. E o funcionário não tem culpa. Ele também é uma vítima, tanto quanto vocês. O funcionário ali está cumprindo ordens. E se ele não cumprir ordem, ele é demitido arbitrariamente. Porque o Bradesco, os banqueiros, de modo geral, ele não tem coração. No lugar do coração dele tem um cofre. E cada um de nós, funcionários, somos para eles apenas uma matrícula, um número. E clientes são apenas uma conta bancária e a cifra bancária que tem nessa conta. Como ser humano, o banco não conhece ninguém. Nós não somos humanos para eles. Nós somos apenas conta bancária, matrícula, cifras bancárias na conta. E aqui foi dito que quando você não é atendido em um caixa físico, que é pela pessoa, pelo bancário, porque ele te direciona para uma máquina que muitas vezes a gente não sabe lidar com aquela máquina, mas o caixa físico está lá para atender aqueles clientes especiais, aquele que tem uma cifra maior. No dia que ele não tiver mais essa cifra, ele também vai para a máquina. É essa seletividade, é essa segregação que o banco faz das pessoas. Nós somos, de fato, desrespeitados pelo sistema financeiro. E ele respeita alguém? Não. Ele não respeita ninguém. Ele quer apenas o dinheiro. Nós, nas nossas discussões políticas, no Congresso Nacional, os nossos representantes, que são poucos, na verdade a Câmara dos Deputados tem uma maioria de empresários financiados por banqueiros para poder desenvolver ou apresentar projetos e aprovar projetos de interesse dos banqueiros. E é por isso que o sistema financeiro brasileiro não é regulamentado. Existe um artigo na Constituição Federal, o artigo 192, que deveria estar regulamentado para disciplinar o funcionamento do sistema financeiro. E não é. E não sendo assim, não sendo regulamentado, os banqueiros fazem o que bem quer e entende. E vocês receberam aí hoje uma cartilha. E tem aqui, no final, tem aqui os telefones aqui das ouvidorias do banco. Se vocês ligarem, aparentemente parece que ligar só vai ter uma ligação a mais, isso não vai ter efeito nenhum. Tenha certeza que tem efeito. Tenha certeza que na hora que os clientes começarem a ligar reclamando do funcionamento, do atendimento, vai ter efeito sim. O Bradesco faz o quê? Cria correspondentes bancários. Ele cria correspondente bancário para demitir o bancário e para que as pessoas sejam atendidas nesse correspondente. Veja bem, vocês vão ser atendidos nos correspondentes bancários pagando aquelas tarifas que deveriam ser pagas para ser atendido numa agência por um caixa físico, por um bancário, não por uma máquina. Mas vocês vão ser atendidos no correspondente bancário. Fazendo o quê? Enfrentando as intempéries, embaixo de chuva, embaixo de sol. Mas o banco está lá. O banco está lá ganhando dinheiro de vocês, que não estão indo para a agência, que não estão cobrando nada deles, não estão exigindo nada. E aí eu pergunto, cadê o povo que tem o poder? Será que a gente não tem o poder, gente?
Às vezes a gente acha que o problema é de Zé da Silva, é de Dona Maria, é de Dona Joana, não é meu. Mas o problema é de todos nós. Nós temos que ser solidários um com o outro. E a gente tem dito isso nos bancos, para os colegas, para os companheiros. Porque se a gente se organiza, se a gente começa a denunciar, se a gente procura os meios de comunicação, se a gente começa a ligar para a ouvidoria, a situação muda. E existe uma questão que vocês devem ter passado por isso no banco, que é a tal da venda casada, que também é condenada, é proibida. Você vai abrir uma conta, tomar um empréstimo, quer lhe vender um seguro, uma previdência, exige que você abra uma conta disso, enfim. E exige, isso obriga que você faça isso para poder fazer aquela operação ou abrir aquela conta. Isto é proibido. É proibido pelo Código de Defesa do Consumidor. Mas muitas vezes a gente deixa isso para lá e faz e acaba pagando esse seguro, diminuindo o nosso dinheiro. É dessa forma que aumenta o lucro do banco e que aumenta o seu saldo em sua conta, que diminui a sua renda. Então é assim, aumenta a renda do banqueiro e diminui a renda dos trabalhadores, dos correntistas. Nós estamos em campanha salarial e na campanha salarial nossa, a gente fala, os bancários estão aí reivindicando aumento de salário. Estão reivindicando aumento de salário sim, porque um bancário, pela pesquisa do Diese, era para receber um salário mínimo. Mas o salário mínimo do Diese não é esse salário mínimo que o governo paga. É R$ 2.800. Esse seria o valor de um salário mínimo para que um trabalhador tivesse uma vida digna. E um bancário hoje recebe R$ 1.500. O bancário, além de ganhar menos, para uma instituição que poderia pagar mais, ainda quando sai de lá, sai doente. Com esses problemas que eu relatei para vocês. Tem bancário, gente, que comete suicídio por conta do estresse, dos problemas que são acumulados. Vocês não imaginam a pressão que muitos comissionados do banco recebem. É telefonema às 10 horas da noite até 2 horas da madrugada. Isso é pressão psicológica, cobrando dele metas. Na nossa campanha salarial, nós reivindicamos mais contratação de trabalhadores para que possa oferecer um serviço melhor para a população. Porque nós não admitimos, e acho que ninguém pode admitir, que um sistema da nossa economia que mais ganha dinheiro, que mais lucra, que é o sistema financeiro, é o que menos emprega. Mas, e o nosso problema? Como é que a gente vai resolver? Como é que a gente vai melhorar o atendimento do Bradesco aqui em Tiro Sul? Foi dado aqui algumas senhas, algumas dicas de como fazer isso. Agora eu acho que é importante que o maior cliente aqui de Tiro Sul para o banco é o município. E aí cabe ao prefeito, ou a prefeita, quem é daqui, ao gestor municipal, seja ele quem for, exigir do banco um atendimento melhor, condições melhores, instalações melhores, porque o banco tem dinheiro para isso. O banco tem condições de fazer isso. Se tivesse outro banco aqui, certamente iria dar uma melhorada, porque se não há concorrência, aqueles correios não vão ter para onde ir, vai ter que comer o que eu der, vai ter que engolir a si mesmo, vai ter que aceitar desse jeito. Veja bem, existe uma problemática, eu vejo que não é só em Tiro Sul, em outros lugares, que o correntista tem débitos do banco e ele vai trabalhar numa determinada empresa, seja ela na prefeitura, seja ela em qualquer outra empresa privada, o funcionário fica frustrado e já de imediato vai ao setor pessoal pedindo, implorando para que não acredite seu salário lá naquela agência, porque se lá acreditar o banco vai tomar o dinheiro e vai resolver a questão que ele tem de débito lá. É permitido o banco já debitar e fazer os acertos
da pendência do cliente lá, ou existe alguma norma que a conta salário não pode ser ofendida com um débito anterior do cliente? Eu acho que Batista ele respondeu isso porque na conta salário ela é só para entrar no salário. Então ninguém pode, o banco não pode mexer naquela conta. Se ele vai abrir uma conta que não é a conta salário, aí pode ser feito débito. Mas na conta salário, é embaixo. Batista, naquela conta salário não é feito, não pode ser feito esse débito. Permite? Uma conta salário para ser aberta no banco, o primeiro passo é a empresa pagadora ter um convênio com o banco para que haja a conta salário. Certo? Outra questão, não é permitido ao banco deter todo o dinheiro, isso está na lei da defesa do consumidor. Se eu tenho uma dívida com o banco e o meu salário cai, o banco pode debitar até 30% desse dinheiro. Mas não pode, porque o salário é impenhorável, segundo a defesa do consumidor. Correto. Então, gente, uma das coisas que me preocupa é quando a população se acha, digamos assim, sem força, sem poder, né, para discutir essa questão. Tem uma senhora ali que está pedindo a palavra. Há um tempo atrás, eu fiz um seguro no Bradesco. E no dia que eu fiz esse seguro, tem uma série de perguntas. E nenhuma das perguntas perguntava se eu tinha portador de alguma deficiência ou de algum problema. Como eu sou portador de Macapaz, eu coloquei. E aí, quando foi com mais ou menos 30 dias, eu recebi uma carta do Bradesco cancelando o meu seguro e devolvendo a primeira parcela que ele tinha cobrado. E eu fiquei sem entender. Procurei na época o gerente, ele disse que existia um código, uma lei, que uma pessoa que tivesse qualquer deficiência física, doente do coração, não podia fazer o seguro porque podia estar vivo. Ele falou assim para mim, podia estar vivo agora e morrer agora mesmo. Então, por isso, por eu ser portadora de Macapaz, eu não poderia fazer o seguro de vida. Isso é mentira? Infelizmente, porque quem faz a lei, quem fez essa lei, não foi eu, não foi vocês, foram os deputados. E quem são os deputados? Aqueles que os banqueiros colocaram lá. Essa é a verdade. Agora, é como o vereador aqui está dizendo, o banco só quer o filé. Então ele vai querer botar para fazer seguro quem está saudável, que não vai ter nenhum problema, aparentemente, mas pode até acontecer. Mas quem já está doente, esse aí certamente vai usar o seguro. Vai usar o seguro. Então isso aí para ele é prejuízo. Mais uma vez, essa atitude fica demonstrada a insensibilidade, né, a falta de humanidade, né, que os bancos têm para com a sociedade, para com seus clientes. Mas eu vou encerrar a minha fala dizendo o seguinte: é importante vocês saberem que vocês têm força, que a sociedade tem força quando ela está organizada, quando está unida. Para a gente resolver o problema do Bradesco, primeira coisa é a sociedade estar unida. Segunda coisa, fazer as denúncias, trazer para aqui para a Câmara de Vereadores, procurar o meio de comunicação e denunciar que foi mal atendido, que as instalações do banco não atendem a população de Tiro Sul. Denunciar a ouvidoria. Não deixe de ligar para esse telefone que tem aqui na Castilha. Tem aqui o número do telefone da ouvidoria do Bradesco. Ligue para lá. Ligue quantas vezes vocês puderem. Porque ele vai ligar para a administração, para a gerência. Depois a Câmara, de cobrar a Câmara de Vereadores, que também encaminhe documento para a diretoria do banco, para o diretor regional do banco, exigindo melhoria nas instalações. Esses são caminhos que vocês podem trilhar para mudar o atendimento aqui. Nós precisamos entender que nós temos a força, que nós temos de fato o poder, que o nosso poder não é só no dia da eleição de eleger prefeito, deputado, governador, enfim. Nosso poder, ele está em todo dia. Porque o nosso poder e a nossa força está naquele
todos os dias que nós levantamos, que o nosso Senhor permite para que a gente continue a nossa labuta. Porque quando Deus permite que nós levantamos no dia seguinte e possamos ver o sol brilhar, é porque Ele está acreditando na gente. Ele está acreditando que nós, como agentes das transformações, podemos transformar a sociedade. Podemos transformar uma sociedade melhor. E eu queria encerrar minha fala, mais uma vez agradecendo a iniciativa aqui do vereador Alexandre, camarada, e dos seus pares aqui, vereadores, pela iniciativa, mais uma vez, reforçando aqui o que disse o nosso presidente Marcel Cardim. O sindicato está à disposição para ajudar no que for possível, mais nessa questão política. Quando o Marcel disse que precisava vir aqui fechar a agência, fechar a agência não é acabar e encerrar a agência, não. É a gente vir fazer um protesto aqui na porta do banco, exigindo melhores condições de atendimento, de funcionamento da agência, exigir respeito, que é o que está nessa faixa aí, exigir respeito à sociedade tirucense, aos clientes, enfim, aí nós viremos sim, com o apoio da comunidade, fazer esse protesto na porta do banco. Isso chama a atenção e certamente o regional vai vir aqui conversar com a Câmara de Vereadores, conversar com o prefeito, enfim, se vai fazer uma vez mais. Infelizmente, há momentos em que a gente tem que ir para a rua mesmo, gritar, bradar, para a gente nos fazer ouvir. E eu deixaria aqui uma frase de Rui Barbosa, que ele diz o seguinte: pior que a tristeza de não ter vencido é a vergonha de não ter lutado. Então vamos lutar pelos nossos direitos. Muito obrigado. A minha questão maior é porque eu trabalho numa farmácia, porém ele tem o sistema do Bradesco Expresso. Normalmente a população, eles não têm a condição de entender que nós do Bradesco Expresso não somos bancos. Lá normalmente funciona das 8 às 5 da tarde, coisa que o banco que deveria funcionar não funciona. Muitas vezes foi questionado por ele se haveria essa norma para os Bradesco Expressos. Em primeiro lugar, a gente não tem uma certa, a gente não depende, quer dizer, não depende. Eles dizem que existe uma parceria, mas na verdade o banco ele retirou toda a sua responsabilidade de banco e jogou nos comércios, jogando essa responsabilidade para os comerciantes. Esses comerciantes aceitou a proposta de tal forma que hoje, eu digo por mim, passei por três assaltos, depois que hoje a farmácia funciona como banco, que hoje funciona como pagamento, depósito, saques. Então assim, a população às vezes cobra muito desses comércios, sendo que ela na verdade deveria cobrar exatamente do banco. Então eu queria, assim, por mim, pelo fato de trabalhar em um Bradesco Expresso, que as pessoas poderiam até mesmo entender que eles cobram da gente uma coisa que infelizmente não depende da gente, e sim do banco. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando dá uma diferença lá no caixa, quem paga é você ou é a empresa? A empresa. A empresa não cobra só? Não, porque na verdade eu não sou funcionária própria para aquele atendimento. Eu trabalho para o balcão da farmácia, porém, por ter apenas 2 funcionários, eu atendo também no Bradesco Expresso. Na verdade, você está fazendo um serviço do bancário, Exatamente. sem receber o salário de bancário, sem receber os mesmos benefícios que o bancário recebe. Esse serviço que você está fazendo, antigamente, era feito no banco. Exato. Por estar sendo feito no correspondente bancário, aí o banco demitiu um funcionário, para que esse serviço fosse feito num terceirizado, que como você já foi vítima de assalto, e certamente você naquele momento deve ter tomado um susto, deve ter ficado lá um pouco chocada com aquela situação, como você é jovem, talvez a pressão não tenha subido tanto, mas há pessoas que quando é vítima de assalto, desenvolvem problemas seríssimos, psicológicos, e traz umas consequências muito grandes. Aí nos bancários é muito comum. Tem um colega que foi vítima de assalto, de sequestro, apanhou,
bateram nele, ameaçaram, disseram que ia matar os pais deles e tal, se ele não desse, não abrisse o cofre, etc. Esse colega, o banco demitiu, aí tivemos que entrar na justiça, ele entrou na justiça e está brigando contra o banco. Ele não é mais a mesma pessoa. Ele não é mais a mesma pessoa. O correspondente bancário, o funcionário que está ali, está vulnerável a isso também. Está vulnerável a isso. Porque você não sabe quem vai lá, geralmente é um usuário de droga, ali já está drogado, sem consciência do que está fazendo, pega uma arma e chega lá e tira a vida de uma pessoa, né, nessa situação. Então nós, os bancários, nós somos contrários aos correspondentes bancários. Nós somos contrários. Esse serviço tem que ser exclusividade do banco. Afinal de contas, é a atividade fim do banco. É uma atividade fim do banco. Então o banco, ele existe para isso. Essa é uma luta que a gente tem muito forte, né? Como diz, os banqueiros é que mandam no país. Então é a briga da formiguinha contra o elefante, mas que a gente não desiste. Que a gente não desiste. E vamos pontuar sempre esses problemas. Celso, queria te informar, inclusive, o Sindicato dos Bancários, na verdade, reconhece o seu trabalho como bancário. E nós já temos várias ações para esse tipo de bancário e que a gente consegue enquadrar. O sindicato abre a ação contra o banco. Porque no seu caso, cabe 2 tipos de ação. Uma ação trabalhista e uma ação por danos morais, em decorrência desses assaltos que você tem. Você foi vítima, perdão. Então, assim, cabe 2 tipos de ação. No dia que você quiser procurar o sindicato para que a gente coloque o jurídico à sua disposição, a gente pode entrar com esses 2 tipos de ação. Então, é importante, inclusive, que você tenha em mãos a documentação que prove que você exerce esse tipo de trabalho, inclusive os boletins de ocorrência da polícia com relação a esse sinistro, né, os assaltos. Então, mediante isso, a gente consegue provar na justiça de que você é bancário e a gente consegue enquadrar você como bancário recebendo todos esses benefícios que o bancário tem. Boa noite. Aproveitar aqui a oportunidade e cumprimentar a mesa na pessoa do nosso vereador Mauro e também a comunidade local. Eu não poderia deixar de falar com os senhores, atrelado a tudo que já foi dito aqui, e é uma preocupação também da Secretaria de Segurança Pública, tudo isso que já foi dito. Eu me recordo de um questionamento do senhor ali a respeito de filas, a respeito da espera nos bancos, e isso também tem gerado preocupação para a Secretaria de Segurança Pública e a segurança pública no geral. Por que isso? Porque estatisticamente falando, geralmente nos pontos onde há uma grande fila de espera e onde os bancos têm um número maior de clientes, são justamente os locais onde os marginais costumam, né, ficar olhando, visualizando para poder atacar sua vítima. Então é um ponto muito importante essa questão da lei que está sendo criada aqui pela Câmara de Vereadores. Algumas cidades já têm, como a cidade de Jequié. E isso é de suma importância para toda a comunidade. E a gente fica feliz quando a gente vê que há pessoas preocupadas com a segurança pública. Porque quando se faz um projeto de lei como esse, certamente está se preocupando com a segurança pública. Então é uma força a mais que nós temos e isso é louvável. E eu gostaria de registrar aqui, né, minha satisfação de tanto estar participando aqui, como também saber que há essa preocupação da parte dos senhores para a comunidade geral. Então fica aqui já desde já meus elogios, não só para a Câmara Municipal, mas também para o Sindicato dos Bancários da cidade e região. Obrigado. Agora, bem objetivo e direto na pergunta que ela fez, eu já disse que nós somos contrários aos correspondentes bancários, até porque ele está diminuindo o número de postos de trabalho nos bancos. Então, sendo bem direto, né, nós somos contrários
E é a seguinte, se a empresa se sujeitou a essas condições, o povo tem mais é que cobrar que aquela empresa que agora quer também fazer o sistema financeiro, é fazer tudo. Então o pessoal tem que cobrar mesmo para aquela empresa entender que aquela não é a praia dela e abrir mão daquilo, porque muitas vezes o que ela está recebendo, que o banco está pagando, não compensa o risco de estar se expondo e expondo também as pessoas que vão ali fazer essa operação. Senhor presidente, nobres visitantes, eu estou muito feliz hoje. Tenho 2 motivos de felicidade e tenho um de tristeza. Mas antes eu quero cumprimentar a mesa, a pessoa do presidente Val, quero cumprimentar a Polícia Militar do Estado da Bahia, o representante de Tiro Sul, nosso tenente Gomes, do qual eu estendo um abraço a todos os militares aqui de Tiro Sul e todo o povo da segurança. Quero cumprimentar o presidente Marcelo, dos sindicatos bancários, instituição de onde eu já fui membro, quando bancário da Jaguapara, por 6 anos. Eu tive a satisfação de ser presidido à época por nosso amigo Celso. Lá já tinha Bartolomeu, que estava aqui, não sei se ele saiu, já estava lá no sindicato. E o meu grande amigo, irmão João Batista, trabalhamos juntos nessa luta de bancário, que não é fácil, é árdua, por longos 6 ou 7 anos, se não me engano. Quero cumprimentar os funcionários dessa casa, na pessoa do nosso amigo, orientador e procurador dessa casa, do Dr. Roque. Quero cumprimentar o povo de Tiro Sul, na pessoa da minha amiga e ex-vereadora aqui dessa casa, Dona Neuza, e dizer a vocês que iria iniciar dizendo já a minha tristeza, mas antes de dizer a minha tristeza, eu quero dizer do fundo do meu coração a cada um de vocês, parabéns, parabéns e parabéns por terem vindo. Vocês representam a maioria, porque aqui nessa casa, como tão bem relembrou o nosso amigo Celso, poder emana do povo. E vocês nos elegeram, vocês nos escolheram a representá-los aqui no Legislativo. E quero dizer a vocês, sem sombra de dúvida, que vocês estão muito bem representados. Não me canso de falar que essa casa tem discutido por vários e vários assuntos de interesse da sociedade e do povo de Tiro Sul. Não canso de me falar que todas as preposições que foram propostas aqui nessa casa, seja pelo Executivo, seja por todos nós vereadores, todas foram aprovadas de unanimidade. Então isso é uma prova de que o vereador trabalha e trabalha assim. Quero agradecer a presença da imprensa, das pessoas de Tiago, de Neto, de Ed Santos, do colaborador da imprensa, nosso amigo Joilson, e dizer a vocês que nós sabemos o quanto vocês são cobrados, quando a informação chega a vocês até um pouco distorcida. Porque quando ligam para a rádio, quando vão ao bloqueio, quando vão ao repórter, dizer que os vereadores estão sendo omissos, e permitem dizer que estão mentindo. Porque aqui todos lutam por um só objetivo: defender os interesses do povo da nossa terra. Então, eu sempre digo aqui nessa casa, disse na sessão passada, eu tenho orgulho de fazer parte desse grupo que legisla hoje Tiro Sul, porque trabalho e não cruzo os braços para defender o interesse do povo. Eu quero ressaltar a questão do contrato que foi falado e a gente na época debateu aqui nessa casa. Esse contrato foi listado. Eu acho que por estar já instalado em Tiro Sul, só o Bradesco apareceu, para a nossa tristeza, porque o serviço ele não tem prestado à altura do povo da minha terra. Me perdoe aos funcionários do Bradesco, eu tenho tranquilidade de falar porque sou bancário, mas também digo a vocês uma coisa do fundo do meu coração: eu sei o que vocês passam
atrás daquelas mesas, porque eu já passei por mais de 6 anos. Quando o presidente falou que o bancário está ali acuado, não só para atender o público, mas recebendo as ligações, os fax, os e-mails, cobrando por meta, vocês não têm noção. Me lembro que na época que nós éramos bancários lá em Jaguara, que fazia parte do corpo onde Batista trabalhava, nós costumávamos dizer que banco era máquina de fazer doido. E é. Imaginem vocês o que passa o nosso colega Eduardo, que na sessão passada nós também relembramos. Para ver se precisava ter mais 2 Eduardo aí. Porque atender bem ele atende, só que ele é um só. E não pode atender a demanda. O banco é irresponsável e não estender e não aumentar o número de funcionários. Vamos tentar mandar um ofício novamente, porque ele não respeita a Câmara também não. Mas já que ele não respeitou, eu fiz uma indicação aqui nessa casa e acompanhada por todos os meus colegas, indicando a porta giratória, e naquela oportunidade foi lembrada a morte do seu colega, senhor comandante, do Cabo Sandoval, que foi covardemente morto no assalto na época do Mandelli. Nós pedimos na nossa indicação que colocasse a porta giratória, que aumentasse o número de caixa eletrônico e que aumentasse o quadro de funcionários. Nem resposta nos deram. Essa luta que foi empunhada aqui por essa casa e essa indicação do nosso colega Alexandre, nós já temos aqui desde o início, até ainda quando o novo vereador Miguel era vivo, nós já falávamos dessa questão do banco, assim como falávamos da questão da segurança, que envolve também a questão bancária. E eu não me canso de falar, cobramos muito, mas nas últimas 2 sessões, eu disse aqui, subcomandantes, que vocês estão de parabéns pelo trabalho que eles desenvolveram, porque o risco que essas meninas correm, que esses funcionários dos agentes bancários, assim como da lotérica, foi combatido há 2 meses aqui, 3 elementos que tombaram aqui, como por serviço da Polícia Militar em conjunto com a Civil e a Guarda Municipal, onde eliminou 3 assaltantes aqui no nosso município. Portanto, a gente não está aqui de forma nenhuma culpando o funcionário A, o funcionário B. A gente está reivindicando o direito que a instituição tem que nos dar. Porque rentável é ele, ele ela tem para isso. Desta forma, eu finalizo agradecendo e parabenizando a cada um de vocês. Eu me orgulho de morar em Tiruçu e de ter vocês como habitantes, como meus vizinhos, como meus amigos, porque vocês estão preocupados com a problemática do nosso município, assim como nós. Nós vamos continuar nosso trabalho, nós vamos continuar nossas lutas, nós vamos continuar lutando por vocês, porque foi vocês que nos colocou aqui. Eu quero agradecer a presença dos visitantes, eu quero agradecer a Polícia Militar, eu quero agradecer o deputado que deslocou certamente da capital, pegando aquele trânsito maluco que estava a falta de respeito com aquela via Bahia, não se resolve, para vir aqui dar esse apoio. E a gente só nos sente aqui, todos nós nos sentimos lisonjeados pela presença de vocês, aos sindicatos bancários. Eu sou suspeito a falar depois de todos. Eu fico muito feliz pela presença de vocês aqui. E mais ainda por rever o meu grande amigo e meu irmão, João Batista dos Santos. Um abraço a todos, boa noite. Senhor presidente, povo aqui presente, quero aqui saudar aqui os vereadores em nome do vereador Alexandre. Quero saudar aqui o deputado estadual José Álvaro Gomes, saudar também a Marcel, Celso, Batista e nosso amigo Eduardo. A importância dessa audiência hoje foi muito grande, onde nós vereadores também, com o povo aqui presente, aprendeu muito. Esse livro aqui diz a respeito dos direitos do consumidor, dos clientes, principalmente aqui do Bradesco. Muitas questões aqui foram discutidas, assuntos aqui abordados pelo vereador Alexandre, a respeito de muitas coisas que vem acontecendo diariamente com nós aqui, clientes aqui do Bradesco, coisas que
do nosso direito e nós não sabemos reivindicar na maioria das vezes. Ficou muito bem esclarecido as questões aqui abordadas essa noite, ditas aqui por Celso, Marcel, pelo vereador Alexandre, o vereador Paulinho. Eu agradeço aqui ao sindicato que mostrou a preocupação com a nossa cidade, a preocupação com os clientes do Bradesco. Eu agradeço a vocês e também eu fiquei alegre, porque na maioria das vezes as pessoas falam de sindicalistas, e sindicalistas só reivindicam os seus direitos próprios. Mas vocês aqui mostraram a diferença. Vocês estão reivindicando aqui o direito do povo e o direito dos clientes aqui também do Bradesco da nossa cidade. Eu parabenizo e agradeço a vocês. E eu, como vereador, estou sempre também lutando pelo progresso da nossa cidade. Muito obrigado. Com a palavra, o deputado Alon Gomes. É um prazer muito grande estar aqui participando dessa audiência pública. Eu queria saudar o nosso companheiro Marcel, que é uma grande liderança, que tem dado grandes contribuições aí ao movimento, o companheiro Celso, de longas datas, Marcel é um pouco mais novo, mas Celso é mais antigo, e Graça que é a minha contemporânea, E também essa grande líder sindical. Eu saudar o presidente da Câmara de Vereadores, Elisvaldo Caetano, E saudar também o nosso vereador, nosso companheiro Alexandre Maimone, que é o vereador do nosso partido. Eu não poderia deixar de comparecer aqui a essa audiência pública. E, na realidade, nós, como parlamentares, também como bancários, temos muitas tarefas. E aí a gente tem que optar, tem que escolher as atividades. E aí nós temos inúmeras atividades, são dezenas de atividades, convites. Eu acho que esse tema aqui, da questão do atendimento bancário, é um tema assim, muito importante, porque a gente observa o contraste que existe hoje na sociedade. De um lado, uma população tão carente, de outro lado, um sistema financeiro parasitário e tão nocivo no sentido da superexploração de toda a sociedade. Então, o que a sociedade exige, o que a sociedade luta, é exatamente para que a gente possa diminuir essa exploração absurda dos bancos. Porque os bancos continuam sendo o segmento mais privilegiado da sociedade. E essa é uma luta muito grande de toda a sociedade. O Sindicato Bancário de Jiquié é um exemplo dessa atuação, coloca a questão, a greve não é uma greve apenas em função do salário dos bancários e da melhoria das condições de trabalho. É isso aí também, esse é o ponto-chave. Mas além desse ponto-chave, é colocado também na própria mobilização, na própria greve, como ponto central a questão da melhoria do atendimento bancário. Então a greve não é só pela questão salarial, é pela questão também da melhoria do atendimento bancário. Porque não é possível que os bancos não invistam em segurança. Não é possível que os bancos não invistam em tecnologia para melhorar a vida das pessoas. Porque a tecnologia ela é fundamental para o desenvolvimento de qualquer sociedade. Mas o que acontece? Os bancos investem em tecnologia e demitem funcionários, e terceirizam, e termina criando uma situação onde aumenta apenas a sua lucratividade e a sociedade não tem absolutamente nenhuma contrapartida. Mas uma das nossas lutas, nos bancários de Jiquié, de outros sindicatos do nosso interior, dos sindicatos bancários da Bahia, da Federação dos Bancários, uma das lutas é exatamente a presença dos bancos públicos no interior.
Porque os bancos particulares, eles se preocupam mais com a alta lucratividade, se preocupam mais com os grandes centros, porque acham que no interior tem prejuízo, e se for analisar por esse aspecto, a lucratividade não chega a ser tão grande. Então, os bancos públicos cumpriam e ainda cumprem um pouco esse papel de ficarem nas pequenas cidades, né, e mesmo que tenham prejuízo, entre aspas, né, dão a sua contribuição social àquele município que necessita ou àquela região que necessita. Por isso nós estamos aqui, né, para parabenizar todos os vereadores aqui, né, que estão realizando. Eu acho que esse debate é um debate muito importante, é um debate assim, fundamental. Todos os vereadores estão aqui para a questão do atendimento bancário, também está incluído entre essas questões de uma necessidade nossa, um direito nosso, né, e um dever do Estado, né, cobrar do sistema financeiro um atendimento de qualidade para as pessoas, porque hoje todos necessitam do sistema financeiro, todos necessitam de banco, e esse também é um serviço fundamental para toda a população. Por isso eu queria aqui deixar um grande abraço e nos colocar à inteira disposição, né, o nosso mandato lá à inteira disposição aqui da cidade de Piruçu, dentro das nossas limitações como parlamentar, mas tudo aquilo que a gente puder contribuir, estamos lá, não precisa pedir licença, né, o gabinete e o mandato é de todos vocês. Vamos à luta aí, até a vitória, um grande abraço e parabéns a todos vocês.